Primeira via de sinalização barra proteína envolvida nesse processo do metabolismo, AMPK. A proteína quinase dependente de AMP, do monofosfato de adenosina. O que ela é? Ela é o indicador do nível de combustível da célula. Essa proteína, AMPK ou AMP quinase, ela evoluiu para que, quando o catabolismo estivesse excessivo, ela dissesse, calma aí, negada, vamos devagarzinho aqui, não vamos perder toda a nossa energia. Então ela é um regulador da quantidade de energia, de combustível. Ela diz, olha, vamos queimar, mas vamos queimar com jeito. Vamos utilizar energia, mas vamos utilizar devagar. Mas ela é extremamente importante para diversos processos. Por exemplo, ela é ativada pelo exercício físico. Até porque um exercício físico que, em teoria, seja muito extenuante e muito prolongado, seria ruim. Tudo que é muito em intensidade ou em cronicidade é ruim para o nosso corpo. Nosso corpo também ele gosta de intermitência para os fenômenos fisiológicos. Nosso débito cardíaco é regulado rapidamente. Nossos rins regulam rapidamente as coisas. Justamente essas adaptações mais rápidas. Quando um processo ele é cronificado, como por exemplo, excesso de cortisol de maneira crônica, é extremamente deletério. Uma melatonina crônica é deletério. Tudo, quando sai do ritmo normal que é para ser, ou para mais ou para menos, é deletério. Ausência de inflamação é deletério. Excesso de inflamação é deletério. O que a gente precisa? Um nível ótimo de inflamação. Excesso de produção de ROS, radicais, espécies reativas de oxigênio, é deletério. Ausência é deletério. A própria hipertrofia, ela tem um componente inflamatório. Tanto que pessoas que treinam e fazem uso de maneira desenfreada de anti-inflamatórios têm uma performance menor. Um ibuprofeno, um diclofenaco, tem impacto. Pessoas que treinam e inflamam demais também. Então, é a curva de Gauss. A curva de Gauss, que é a distribuição normal, ela tem um nível, o mínimo é ruim, a ausência é ruim. Aí você vai aumentando, 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 você tem um nível ótimo de funcionamento, e se você continuar aumentando a intensidade, diminui. É até uma coisa lógica. Então, a AMP quinase, ela diz o seguinte, olha, vamos mobilizar energia, mas não vamos mobilizar toda a energia não. Ela se preocupa então com o futuro do organismo, com o futuro da célula, e impedir que os níveis de ATP caiam em demasia, caiam demais e a célula morra por falta de energia. É o regulador principal da homeostasia metabólica. Ela ativa as rotas catabólicas que geram ATP. Então, quando os níveis de ATP estão baixando, o ATP ele é quebrado em ADP e fosfato. O ADP continua sendo quebrado e é quebrado em AMP. Aí é o AMP que ativa essa quinase. Por isso que o nome dela é proteína quinase ativada. Ela é um trímer, 3 subunidades, alfa, beta e gama. Tá aqui ela, essa moça aqui. Que é só para mostrar, quando os níveis de ATP estão sendo consumidos rapidamente, mais rápido do que estão sendo sintetizados, como no caso de um exercício físico, no caso de qualquer processo, numa própria caquexia, a metformina também ativa essa moça aqui, a AMP quinase. Metformina é um medicamento amplamente usado no tratamento de diabetes, tem outras pessoas que usam como recursos para emagrecer também, tem gente que usa várias coisas de todo jeito. Por quê? Porque ela ativa a AMP quinase. Essa AMP quinase, ela melhora a sensibilidade à insulina. Tem gente que, por exemplo, faz uso de GH exógeno e toma metformina como agente sensibilizante à insulina. Tem gente que faz uso de GH e também toma a própria insulina, já para compensar isso. Aí o ADP, através da adenilato quinase, é transformado em AMP e o AMP ativa a AMP quinase. E aí você tem o catabolismo sendo aumentado, ou seja, a produção de energia sendo aumentada e o anabolismo sendo diminuído. Justamente o consumo de ATP sendo diminuído.
Ó, quando os níveis de AMP aumentam, por conta da quebra exacerbada de ATP, eu ativo ela. Aqui outros ativadores, ó, metformina, resveratrol, quercetina, Wycar, tem vários agentes. E o próprio exercício é um dos principais agentes não farmacológicos usados para ativar a AMP quinase. Quer dizer, ela é boa ou é ruim, no final das contas? Depende, como tudo. No momento certo, na quantidade certa, ela é extremamente... Porque, como eu falei, ela é sensibilizante à insulina, ela melhora a oxidação de lipídios, ela é muito boa quando usada, quando aparece no contexto certo, no momento certo. Barra o consumo de ATP e prioriza a produção de ATP. Que é só um detalhe bem mais específico, mas isso aqui não interessa tanto. Ó. Ela é ativada por quinases e desativada por fosfatase, mas isso aqui já é um detalhe a mais. Que são outros reguladores endógenos dela, mas eu só quero mostrar que nos interessa é isso aqui. Ó. As vias que ela ativa, ó, as vias catabólicas e as vias que ela inibe, as vias anabólicas. Então vamos lá. Ó. Ela ativa a captação de glicose, ou seja, ela transloca GLUT4. Ela consegue translocar o GLUT4 por um mecanismo independente de insulina. A insulina transloca GLUT4 pela via da PI3K AKT. Vou até falar mais para frente. Já a AMP quinase, ela não precisa dessa via. Ela mesma consegue desencadear a translocação do GLUT4 independente. Então ela é responsável, por exemplo, por boa parte da captação de glicose durante o exercício. Então, um indivíduo que treina ou que se exercita, que corre, que anda, se ele for diabético, ele controla melhor a glicemia dele. Ou pode se dar ao luxo até de tirar alguns medicamentos ou diminuir a dose da insulina, por exemplo. Desde que ele tenha uma atividade física bem robusta. Porque a AMP quinase causa a captação de glicose. Glicólise, a quebra da glicose também é priorizada. Obviamente que eu aumento a captação para poder quebrar, né? A beta-oxidação, a quebra de ácidos graxos, o metabolismo oxidativo de maneira geral, então melhora a função mitocondrial, a AMP quinase. Biogênese mitocondrial, ó, uma das adaptações do exercício também melhoram a performance. Então a biogênese mitocondrial está envolvida com a própria mobilização pela AMP quinase. Autofagia. Autofagia é um dos processos celulares que, por exemplo, renova certas organelas. Por exemplo, tem uma organelazinha, uma mitocôndriazinha defeituosa, tem um certo desacoplamento da cadeia respiratória, tem um retículo que está meio velho. Os lisossomos vão fazendo essa limpa e aí eu tiro as mitocôndrias velhas, por exemplo, e coloco as mitocôndrias novas. Esse é um dos mecanismos que a AMP quinase promove. E os que ela inibe? Síntese de ácidos graxos, porque gasta ATP para poder sintetizar ácido graxo. Síntese de triglicerídeos, de fosfolipídios, de glicose, porque gasta ATP. Então, todos os processos que gastam ATP, ela barra. Síntese de esteroides, síntese de glicogênio, síntese de RNA ribossômico e a síntese de proteínas. Todos esses processos que são ditos anabólicos são inibidos pela AMP quinase. Todos esses processos que são ditos catabólicos, eles são priorizados, eles são aumentados. Mas tem um processo que é catabólico, que é inibido pela AMP quinase, que é justamente a lipólise. A lipólise é a quebra de triglicerídeos, ou seja, de ácidos graxos esterificados. Quando eu quebro isso, como eu vou mostrar mais para frente, a lipase hormônio sensível está envolvida nesse processo, diversos hormônios estão. Eu tiro as reservas de energia por meio da quebra de lipídios. Só que a AMP quinase, a AMPK, ela inibe esse processo. Justamente porque, como eu disse, você tem que saber a finalidade dela. Ela pensa no futuro. Então ela pensa o seguinte, olha,
ela é ativada no jejum, no exercício. Ela não é, a AMP quinase, ela não é uma entidade que tem uma consciência como nós temos, um cérebro. Ela não sabe, por exemplo, eu comecei a correr, ela não tem ideia se eu vou passar 1 minuto correndo ou se eu vou passar 10 anos correndo. Não dá para passar 10 anos correndo, é só um exemplo aloprado mesmo, um exemplo esticado. Entendeu? Ela não sabe se eu vou ficar 3 horas sem comer ou 1 mês sem comer. Então, como ela não sabe, por ela não saber, ela não deixa as reservas de gordura se esvaírem. Ela é uma mobilizadora de energia, mas ela não retira toda a energia para mobilizar de uma vez. Quem faz isso é uma irmã dela, é a PKA, que é ativada pela adrenalina. A adrenalina quer mobilizar energia aqui e agora. Não importa se para isso eu tenho que deixar limpo o tecido adiposo. A MPK não quer limpar o tecido adiposo, porque ela pensa no futuro. A adrenalina pensa no presente. Por quê? Porque é luta ou fuga. Tem um leão correndo atrás de mim na savana africana. Eu tenho que correr e subir naquela árvore ali. É aqui agora. Não tem futuro se eu morrer. A PKA e a adrenalina pensam isso. Então, para a gente entender os hormônios, ou as vias de sinalização, a gente tem que entender a finalidade, fica fácil. Quando você entende o que a insulina quer no corpo, você entende quais são os contextos que ela é secretada, por que ela não é secretada, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Por exemplo, por que o GH e o cortisol causam resistência à insulina? Por conta da finalidade deles. Eles querem coisas específicas. Por que a adrenalina não causa resistência à insulina? O GH é hiperglicemiante. Cortisol também. A adrenalina também é. A adrenalina é hiperglicemiante e não causa resistência à insulina. O cortisol já causa. Se você não estudar a finalidade, você vai... Depois, quem é que causa resistência à insulina mesmo? Você vai confundir. Quando você entende a finalidade, você não confunde. Para que serve um carro? Para que serve uma cadeira? Para que serve uma mesa? Se eu sei a finalidade, eu nunca vou confundir uma cadeira com uma mesa. Nunca. Então, estude a finalidade das coisas. Ah, eu vou estudar o ciclo de Krebs. Não estude só as voltas que ele dá. Estude as funções para quais ele serve. É uma via anaplerótica, serve ao anabolismo e ao catabolismo, é anfibólica. Tanto produz ATP, é só produzir ATP? Não, não é. Produz bases púricas, pirimidínicas, produz alguns aminoácidos. Pode produzir até glicerol, por exemplo. Enfim, a gente tem que estudar as finalidades. Então, tentei explicar aí a finalidade de eu inibir a lipólise, que é um processo catabólico que vai gerar energia até. Só que a MPK não quer as reservas energéticas sendo esvaídas a curto prazo. A adrenalina quer, a PKA quer. Quais são os fatores que estimulam ela? Leptina, adiponectina, aumento dos níveis de AMP e o exercício, todas essas coisas têm efeito positivo na atividade da AMP quinase. E a AMP quinase vai fazer o quê? Ela atuando no cérebro, ela aumenta a ingestão de alimento, então ela aumenta o apetite. Por que ela aumenta o apetite? É de acordo com o que ela quer. Ela é ativada em estados de depressão de ATP. Quer dizer o quê? Que eu estou com pouco substrato energético, então eu tenho que aumentar a quantidade de energia. No coração, ela causa oxidação de ácidos graxos, captação de glicólise no tecido adiposo. Inibe a lipólise e inibe a síntese de ácidos graxos. Então ela tem um efeito extremamente inibitório no contexto geral sobre o tecido adiposo, exceto na beta-oxidação, que ela melhora a beta-oxidação. No fígado, o que ela faz? Síntese de ácidos graxos, inibe a síntese de ácidos graxos, de colesterol e de glicose. Também todos os processos anabólicos, ela tem esse poder. Na célula beta-pancreática, ela inibe a secreção de insulina. Justamente, a insulina é um hormônio anabólico, os hormônios anabólicos, ela tende, calma aí, não é um momento do anabolismo. Músculo esquelético, captação de ácidos graxos, captação de glicose e biogênese mitocondrial. São os efeitos gerais da AMP quinase.
E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição, aqui é a segunda, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E, aqui, e aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Físio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton.hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.